Um hospital. Alarmes soam. Médicos correm. Na maca, um homem inconsciente, ferido após um grave acidente. A médica pede sangue urgente. Precisamos de um doador compatível, ou ele não vai resistir. Uma mulher entra aflita, com um menino de 8 anos ao lado. Meu filho é compatível, ele quer doar. As enfermeiras hesitam. Mas ele é só uma criança. A mãe, com os olhos marejados, responde: esse homem é o pai dele. E ele nem sabe. Como um menino pode salvar o homem que o rejeitou sem nunca saber quem ele era? Curta e comente. Você acredita que o destino sempre devolve o que fazemos aos outros? Eduardo Nogueira ajustou o nó da gravata italiana enquanto observava a cidade através das janelas espelhadas do seu escritório no 30º andar. O cheiro do café colombiano ainda pairava no ar-condicionado, misturado ao aroma amadeirado do seu perfume importado. Seus dedos tamborilavam impacientes sobre a mesa de mogno maciço enquanto aguardava a reunião que mudaria o rumo de mais uma aquisição milionária. Aos 35 anos, Eduardo havia construído um império baseado em decisões rápidas e sentimentos inexistentes. Para ele, tudo na vida tinha um preço, e tudo que não gerava lucro deveria ser descartado sem hesitação. O som delicado dos saltos baixos no corredor de mármore fez seus olhos se voltarem para a porta. Ana Beatriz entrou com passos hesitantes, segurando uma pasta contra o peito como se fosse um escudo protetor. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque simples, e o vestido azul marinho que usava era o mais elegante do seu guarda-roupa modesto. Eduardo notou que suas mãos tremiam ligeiramente quando ela se aproximou da mesa, e um sorriso predatório se formou em seus lábios. Ana havia sido sua estagiária por 6 meses, sempre eficiente, sempre discreta, sempre disponível para os encontros que aconteciam após o expediente em seu apartamento cobertura. Você disse que precisava falar comigo urgentemente. A voz de Eduardo cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Ele se recostou na poltrona de couro, os braços cruzados sobre o peito, estudando cada movimento dela com a frieza de um predador analisando sua presa. O ar-condicionado zumbia baixinho, criando uma atmosfera gelada que combinava perfeitamente com a temperatura emocional do ambiente. Ana respirou fundo, sentindo o gosto metálico do nervosismo na boca. Suas mãos suaram enquanto abria a pasta e retirava um envelope branco lacrado. Eduardo, nós precisamos conversar sobre algo importante. Sua voz saiu mais fraca do que pretendia, quase um sussurro que se perdeu entre os ruídos da cidade lá embaixo. Ela podia sentir o cheiro da madeira encerada da mesa e o perfume caro dele, que antes a deixava tonta de paixão e agora apenas intensificava sua ansiedade. Seja objetiva, Ana. Tenho uma reunião em 15 minutos com investidores japoneses. Tempo é dinheiro. Eduardo consultou o relógio suíço no pulso, um gesto calculado para demonstrar sua impaciência. A luz do sol da tarde refletia nas lentes dos seus óculos escuros que ele mantinha mesmo dentro do escritório, criando uma barreira adicional entre eles. O som distante das buzinas lá embaixo parecia ecoar a urgência que ele queria imprimir na conversa. Ana sentiu suas pernas fraquejarem. Apoiou-se discretamente na beirada da mesa, sentindo a frieza do mogno através da palma das mãos. Eduardo, eu fiz alguns exames na semana passada porque não estava me sentindo bem. Ela pausou, vendo a irritação crescer no rosto dele. Descobri que estou grávida, de 7 semanas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo tirou os óculos lentamente, revelando olhos cinzentos que pareciam ter perdido qualquer vestígio de humanidade. Ele se levantou com movimentos calculados, caminhando até a janela com as mãos nos bolsos da calça social italiana. O barulho de seus sapatos de couro no piso de mármore ecoava como golpes de martelo no coração de Ana. Grávida.
A palavra saiu de sua boca como se fosse algo nauseante. Eduardo virou-se lentamente e Ana pôde ver o desprezo destilado em cada traço do seu rosto. E você imagina que isso é problema meu? O tom era gélido, cortante, cada palavra escolhida para causar o máximo dano possível. Ana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O cheiro do perfume dele, que antes a confortava, agora parecia sufocante. Eduardo, nós estávamos juntos há meses. Você disse que... Ela tentou buscar nas memórias as palavras doces que ele sussurrava em seus ouvidos durante as noites que passavam juntos. Mas tudo parecia ter sido apenas uma ilusão cruel. Eu disse o que você queria ouvir para conseguir o que eu queria. Eduardo voltou para trás da mesa, abrindo uma gaveta com movimentos precisos. O som metálico da gaveta sendo aberta cortou o ar como uma sentença final. Você realmente achou que uma estagiária pobre seria mais do que um passatempo para mim? As palavras atingiram Ana como bofetadas invisíveis. Ela segurou a beirada da mesa com mais força, sentindo suas unhas pressionarem contra a madeira. Eduardo, por favor, este bebê é seu filho. A voz dela tremeu, carregada de uma súplica desesperada que ecoou pelas paredes forradas de livros caros que ele nunca leu. Eduardo riu, um som amargo que não continha um pingo de alegria. Ele retirou da gaveta um talão de cheques e uma caneta dourada, movendo-se com a eficiência fria de quem estava acostumado a resolver problemas comprando soluções. Filho... Ele rabiscou alguns números no cheque, o som da caneta no papel parecendo arranhar a alma de Ana. Esse bebê não cabe na minha vida, Ana, nem você. O cheque foi arrancado do talão com um movimento brusco e colocado sobre a mesa entre eles. Ana olhou para os números escritos e sentiu náusea. Era uma quantia considerável, suficiente para resolver o problema da maneira que ele esperava. O papel estava ali, branco e frio como a alma do homem que o havia assinado. 50 mil reais. Eduardo ajustou os punhos da camisa social, um gesto automático que fazia quando fechava negócios. É mais do que suficiente para você resolver essa situação e ainda sobrar para recomeçar em outra cidade, longe de mim. Ana olhou para o cheque e depois para o homem que havia pensado conhecer. Suas mãos tremiam quando alcançou o papel, mas em vez de pegá-lo, ela o empurrou de volta em direção a ele. Você realmente acha que pode comprar tudo, não é? Sua voz tinha ganhado uma força que ela não sabia que possuía. Comprar pessoas, comprar consciências, comprar soluções para inconveniências como sentimentos humanos. Eduardo franziu o senho, claramente irritado com a resistência inesperada. Ele colocou as mãos espalmadas sobre a mesa, inclinando-se em direção a ela com uma postura intimidadora. Não me venha com dramalhão, Ana. Você sabia exatamente com quem estava se envolvendo. Eu nunca escondi quem eu sou. Você tem razão. E Ana endireitou os ombros, encontrando uma coragem que brotava das profundezas do seu desespero. Você nunca escondeu que é um homem sem coração. Mas eu cometi o erro de acreditar que por baixo dessa armadura de frieza existia uma pessoa de verdade. Ela pegou o cheque e, para surpresa dele, rasgou-o em pedaços pequenos, deixando os fragmentos caírem sobre a mesa como confete de uma festa que nunca aconteceu. O rosto de Eduardo se contorceu de raiva. Ele caminhou ao redor da mesa, parando a poucos centímetros dela. Ana podia sentir o calor da respiração dele em seu rosto, misturado ao cheiro de menta do chiclete que ele mastigava para manter o hálito sempre perfeito. Você está cometendo o maior erro da sua vida, Ana. Eu ofereci uma solução civilizada. Agora você está por conta própria. Por conta própria já estou desde o momento em que me apaixonei por você. Ana pegou sua bolsa, uma peça simples de couro sintético que contrastava brutalmente com o luxo que a cercava. Pode ficar tranquilo, Eduardo. Você não vai ser incomodado. Esse bebê pode não caber na sua vida,
mas vai caber perfeitamente na minha. Eduardo voltou para sua poltrona, ajeitando a gravata com gestos mecânicos. Ótimo. E Ana? Ela parou na porta, sem se virar. Considere seu estágio encerrado. Minha secretária vai providenciar seus documentos. Ana sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas não permitiu que caíssem. Não ali, não na frente dele. Obrigada, Eduardo. Você acabou de me dar o maior presente da minha vida. Ela abriu a porta e, antes de sair, acrescentou sem olhar para trás. Acabou de me mostrar exatamente o tipo de homem que eu não quero que meu filho se torne. A porta se fechou com um clique suave, deixando Eduardo sozinho em seu império de vidro e aço. Ele ficou parado por alguns instantes, olhando para os pedaços do cheque rasgado sobre sua mesa. Com um movimento irritado, varreu os fragmentos para o lixo e voltou sua atenção para os contratos que o aguardavam. Para ele, Ana e o que ela carregava no ventre já haviam sido deletados de sua existência, arquivados na pasta mental dos problemas resolvidos. Do lado de fora do prédio, Ana finalmente permitiu que as lágrimas rolassem. O vento frio da tarde de outono cortava seu rosto, misturando-se com o sal das lágrimas que ela não conseguia mais conter. Ela colocou a mão sobre o ventre ainda liso, sussurrando uma promessa que ecoaria pelos próximos 8 anos. Não se preocupe, meu amor, você vai conhecer o que é ser amado de verdade. Ana Beatriz acordou com o som familiar da chuva batendo contra a janela pequena do seu apartamento de um quarto na periferia de São Paulo. O cheiro de umidade misturado ao aroma do café que a vizinha do lado preparava todas as manhãs, às 6 horas, invadiu seus sentidos enquanto ela esfregava os olhos inchados de tanto chorar durante a noite. Suas mãos instintivamente se dirigiram ao ventre, onde uma vida crescia silenciosamente, alheia ao caos emocional que a cercava. 3 semanas haviam se passado desde o confronto no escritório de Eduardo, e a realidade da sua nova situação começava a se cristalizar como o orvalho gelado que cobria as folhas da única planta que decorava sua varanda. O apartamento de 40 metros quadrados parecia ainda menor quando ela se sentou na beirada da cama, observando as paredes descascadas que precisavam urgentemente de uma nova demão de tinta. O colchão afundava ligeiramente sob seu peso, emitindo um rangido baixo que ela já conhecia de cor. O cheiro do mofo, que insistia em aparecer no canto do quarto, misturava-se com o perfume barato que ela havia ganhado da irmã no Natal passado. Era um mundo completamente diferente dos lençóis de seda egípcia e do ar-condicionado central do apartamento de Eduardo, mas era seu mundo, construído com dignidade e trabalho honesto. O enjoo matinal chegou como uma onda implacável, forçando-a a correr para o banheiro minúsculo. Enquanto se apoiava na pia de louça branca e fria, Ana podia ouvir os ruídos do prédio acordando. O choro de um bebê no andar de cima, o barulho da televisão dos vizinhos ao lado, sintonizada no Jornal da Manhã, e os passos apressados de quem se preparava para mais um dia de trabalho. Esses sons, que antes a incomodavam, agora pareciam uma sinfonia de vida real, muito mais reconfortante que o silêncio artificial dos arranha-céus. Após se recompor, Ana caminhou até a pequena cozinha, onde a geladeira antiga zumbia como um animal cansado. Ela abriu a porta e contemplou as prateleiras quase vazias. Um resto de queijo, alguns ovos, uma garrafa de leite que venceria em 2 dias e um pote de geleia caseira que a vizinha havia lhe dado. O contraste com a despensa sempre abastecada que conhecera na casa de Eduardo era gritante, mas havia algo reconfortante na simplicidade daqueles ingredientes humildes. Pelo menos eram seus, conquistados com o suor do próprio rosto. Enquanto preparava um chá de camomila para acalmar o estômago, Ana ouviu 3 batidas delicadas na porta. Seu coração se acelerou momentaneamente.
Seria Eduardo arrependido? Mas quando abriu a porta, encontrou o rosto enrugado e sorridente de Dona Carmen, sua vizinha de 72 anos, que morava no apartamento ao lado há mais de 20 anos. A mulher usava um roupão florido desbotado e chinelos de pelúcia rosa, carregando nas mãos uma bandeja coberta com um pano de prato bordado à mão. "Bom dia, querida. Escutei você passando mal de manhã e trouxe uns biscoitinhos de gengibre que fazem milagre contra enjoo." Dona Carmen entrou sem cerimônia, como sempre fazia, enchendo o apartamento com seu perfume de talco e o cheiro caseiro dos biscoitos ainda mornos. Seus olhos pequenos e espertos, emoldurados por óculos de armação dourada, estudaram o rosto pálido de Ana com a sabedoria de quem já havia vivido o suficiente para reconhecer os sinais. Ana sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. A gentileza inesperada da vizinha contrastava brutalmente com a frieza que havia enfrentado recentemente. "Dona Carmen, a senhora é muito gentil, mas eu não quero incomodar." Sua voz falhou, carregada de toda a vulnerabilidade que ela tentava esconder. "Incomodar nada, menina. Senta aqui e me conta o que está acontecendo." Dona Carmen conduziu Ana até o pequeno sofá de 2 lugares, cujo tecido estava desbotado, mas limpo e aconchegante. O estofado cedia sob o peso das duas, e Ana podia sentir o calor humano irradiando da mulher mais velha. "Uma mulher da minha idade já viu de tudo nesta vida. Não existe nada que você possa me contar que vá me chocar." Ana mordeu o lábio inferior, sentindo o gosto salgado de uma lágrima que havia escorregado. O cheiro dos biscoitos de gengibre despertava memórias da infância, quando sua avó preparava receitas parecidas nas tardes de domingo. "Dona Carmen, eu estou grávida." As palavras saíram como um sussurro, mas carregavam o peso de uma confissão que ela ainda estava processando. Os olhos de Dona Carmen se iluminaram com uma mistura de alegria e preocupação. Ela segurou as mãos de Ana entre as suas, que eram ásperas do trabalho doméstico, mas infinitamente carinhosas. "Que notícia maravilhosa, querida! Mas pelo seu rosto, imagino que nem tudo esteja fácil." Sua voz tinha a cadência suave de quem sabia que às vezes o silêncio vale mais que 1000 palavras. "O pai... ele não quer saber do bebê. Na verdade, ele me dispensou como se eu fosse um objeto quebrado que não serve mais." Ana sentia as palavras queimarem sua garganta enquanto as pronunciava. A memória do escritório de Eduardo ainda estava vívida em sua mente, cada detalhe gravado como uma cicatriz invisível. Dona Carmen balançou a cabeça lentamente, seus lábios finos se contraindo em uma expressão de desaprovação silenciosa. "Alguns homens nascem sem a parte do coração responsável pela paternidade, minha filha. Mas isso não significa que a criança vai crescer sem amor." Ela se levantou e caminhou até a janela, observando as gotas de chuva que escorriam pelo vidro. "Sabe, eu criei 3 filhos sozinha depois que meu marido nos abandonou. Na época, achei que era o fim do mundo." Ana secou os olhos com a manga da blusa de algodão, prestando atenção em cada palavra da vizinha. Havia algo na postura de Dona Carmen que irradiava uma força silenciosa, construída através de décadas de superação e resiliência. "Como a senhora conseguiu?" A pergunta saiu carregada de uma necessidade desesperada por esperança. "Trabalhando muito, chorando quando necessário e sempre lembrando que meus filhos precisavam de uma mãe forte, não de uma vítima." Dona Carmen voltou ao sofá, pegando um dos biscoitos e oferecendo a Ana. "Come um. Seu bebê precisa de nutrição e você precisa de energia para as batalhas que vão vir." Ana mordeu o biscoito, saboreando o gengibre picante misturado ao açúcar mascavo. Era reconfortante e estimulante ao mesmo tempo, exatamente o que ela precisava naquele momento.
Dona Carmen, eu nem sei por onde começar. Perdi meu emprego, não tenho economias suficientes e... Ela pausou, colocando a mão sobre o ventre. Tenho medo de não ser uma boa mãe. Todo mundo tem medo, querida. A diferença é o que fazemos com esse medo. Dona Carmen se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos de Ana. Você sabe costurar? Ana acenou positivamente. Então você tem uma profissão. Eu conheço várias mulheres no bairro que estariam dispostas a pagar bem por alguém que faça roupas sob medida ou reformas. A sugestão plantou uma semente de possibilidade na mente de Ana. Ela sempre havia sido habilidosa com agulha e linha, uma herança da mãe que morrera quando ela tinha 16 anos. A senhora acha que seria possível ganhar a vida assim? A pergunta carregava uma mistura de esperança e ceticismo. Mais que possível, necessário. Dona Carmen sorriu, revelando dentes que, apesar da idade, ainda eram fortes. O que você acha de transformar aquele quartinho de despejo ali em um ateliê? Eu posso te ajudar a conseguir uma máquina de costura usada e conheço pessoas que podem te dar as primeiras encomendas. Ana sentiu algo se mexer dentro do peito. Não era o bebê ainda imperceptível, mas a primeira centelha de esperança desde o dia fatídico no escritório de Eduardo. O cheiro dos biscoitos, misturado ao aroma do chá de camomila, criava uma atmosfera de possibilidades que ela não sentia há semanas. Dona Carmen, por que a senhora está fazendo isso por mim? A mulher mais velha segurou novamente as mãos de Ana, e desta vez Ana pôde sentir a textura das cicatrizes pequenas nos dedos da vizinha, marcas de uma vida dedicada ao trabalho manual. Porque quando eu precisei, uma vizinha fez o mesmo por mim, e porque toda criança merece nascer em um lar cheio de amor, mesmo que seja um lar pequeno. Naquela tarde, as duas mulheres trabalharam lado a lado, limpando e organizando o pequeno cômodo que se tornaria o ateliê de Ana. O cheiro de produtos de limpeza, misturado ao aroma do café que Dona Carmen preparou para dar energia ao trabalho, criou uma atmosfera de recomeço. Ana varria os cantos, enquanto a vizinha organizava as prateleiras improvisadas com caixotes de madeira que haviam encontrado no porão do prédio. Sabe de uma coisa, Dona Carmen? Ana pausou a vassoura, observando o espaço que começava a ganhar forma. Pela primeira vez desde que descobri a gravidez, sinto que talvez tudo dê certo. Ela colocou a mão sobre o ventre, sussurrando para o bebê que crescia dentro dela. Você pode não caber na vida dele, mas vai caber perfeitamente na nossa. Quando a chuva finalmente parou ao final da tarde, Ana estava sentada na varanda pequena, costurando um vestido simples que seria sua primeira peça profissional. Dona Carmen havia saído para falar com as vizinhas sobre a nova costureira do prédio, e Ana aproveitou a solidão para conversar com seu filho pela primeira vez. Oi, meu amor. Sei que você ainda é pequenino, mas quero que saiba que foi você quem me deu forças para recomeçar. Pode não ter um pai por perto, mas vai ter tanto amor que nem vai sentir falta. O sol começou a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados que se refletiam nas janelas dos prédios ao redor. Ana inalou profundamente o ar fresco depois da chuva, sentindo pela primeira vez em semanas que o futuro não era apenas uma sequência de obstáculos intransponíveis, mas um caminho cheio de possibilidades inexploradas. E enquanto suas mãos habilidosas guiavam a agulha através do tecido, ela soube que havia encontrado não apenas uma profissão, mas um propósito que cresceria junto com a vida que carregava dentro de si. 8 anos se passaram como páginas viradas de um livro cujos capítulos haviam sido escritos por mãos completamente diferentes. O apartamento que antes abrigava apenas os sonhos modestos de uma jovem estagiária, agora pulsava com a energia vibrante de uma mãe empreendedora e seu filho de 8 anos,
Ana havia transformado não apenas o pequeno cômodo em um ateliê próspero, mas toda a sua vida em um exemplo de como a determinação pode florescer mesmo nos solos mais áridos. O cheiro de tecidos novos, misturado ao aroma do almoço que ela preparava nas pausas do trabalho, criava uma atmosfera de lar que jamais existira nos ambientes luxuosos que frequentara no passado. Lucas Henrique da Silva acordou naquela manhã de sábado com o som da máquina de costura de sua mãe, uma sinfonia familiar que embalara toda a sua infância. Seus cabelos castanhos estavam desarrumados pelo sono e os olhos verdes, uma herança genética que Ana preferia não comentar, brilhavam com a curiosidade natural de uma criança que via o mundo como um playground infinito de possibilidades. Ele saltou da cama pequena, mas confortável, que Ana havia comprado com o dinheiro da primeira grande encomenda. 15 vestidos para uma festa de casamento no bairro. Mãe, posso ajudar hoje? Lucas apareceu na porta do ateliê, ainda de pijama, observando Ana debruçada sobre um vestido azul marinho que brilhava sob a luz da manhã. O ateliê havia crescido ao longo dos anos, ocupando agora metade da sala de estar, com prateleiras organizadas cheias de linhas coloridas, botões de todos os tamanhos e tecidos cuidadosamente catalogados por cor e textura. Ana levantou os olhos do trabalho, um sorriso automático se formando em seus lábios ao ver o filho. Lucas havia herdado não apenas os olhos do pai, mas também a inteligência aguçada e uma determinação que às vezes a assustava pela intensidade. Claro, meu amor, que tal separar esses botões por cor enquanto eu termino esta bainha? Ela apontou para uma caixa cheia de botões que uma cliente havia trazido para aproveitamento. O menino se sentou no pequeno banquinho que Ana havia feito especialmente para ele, começando a trabalho com a seriedade de um adulto. Suas mãos pequenas, mas hábeis, separavam os botões com precisão, criando pequenos montes organizados sobre a mesa auxiliar. Mãe, a senhora Joana disse que eu deveria ser médico quando crescer. Você acha que eu consigo? A pergunta saiu com a naturalidade de quem estava acostumado a dividir sonhos e incertezas com a melhor amiga que tinha. Ana pausou a costura, observando o perfil concentrado do filho. Lucas havia desenvolvido uma fascinação pela medicina depois que presenciara Dona Carmen sendo socorrida durante uma crise de pressão alta no ano anterior. Desde então, ele devorava livros sobre o corpo humano que pegava emprestado na biblioteca do bairro e falava com propriedade sobre assuntos que impressionavam até mesmo os adultos. Eu acho que você pode ser qualquer coisa que quiser, Lucas. Mas me diga, por que médico especificamente? O menino pausou o trabalho com os botões, seus olhos verdes se fixando na janela onde podia ver o movimento matinal do bairro. Porque quando as pessoas estão doentes, elas precisam de alguém que cuide delas. Como você cuida de mim quando estou gripado, sabe? Só que os médicos podem ajudar muito mais gente. Ele voltou sua atenção para os botões, acrescentando com a sabedoria precoce que caracterizava suas reflexões. E também porque quero ajudar pessoas como a Dona Carmen, que são gentis, mas não têm muito dinheiro para se cuidar direito. A resposta atingiu Ana como uma onda de orgulho misturada com uma ponta de melancolia. Lucas havia crescido observando as dificuldades do bairro, mas em vez de desenvolver amargura, cultivara uma empatia natural que o fazia se preocupar genuinamente com o bem-estar dos outros. Era uma qualidade que ela sabia não ter vindo de Eduardo, mas sim das experiências de vida que eles haviam compartilhado nos últimos 8 anos. Meu amor, posso te fazer uma pergunta? Ana colocou o vestido de lado, dando atenção total ao filho. Lucas acenou afirmativamente, ainda concentrado nos botões. Você nunca fica triste por não ter um pai presente como os outros meninos da escola?
Lucas parou o que estava fazendo e olhou diretamente nos olhos da mãe. Era uma pergunta que ele já havia feito para si mesmo muitas vezes, especialmente durante as apresentações do Dia dos Pais na escola, quando ele era o único a subir no palco sozinho. Às vezes fico curioso sobre como seria, mãe, mas depois eu penso que talvez alguns pais não sejam tão legais quanto as mães imaginam. Ele sorriu com uma maturidade que contrastava com seus 8 anos. E além do mais, eu tenho você, que vale por 2 pessoas. A conversa foi interrompida por batidas entusiasmadas na porta. Ana abriu e encontrou seu José, o porteiro aposentado do prédio ao lado, segurando uma sacola plástica e sorrindo com os poucos dentes que lhe restavam. Dona Ana trouxe umas frutas que minha filha mandou do interior. E tem uma coisa aqui que pode interessar ao Lucas. Ele entrou, cumprimentando o menino com um aceno carinhoso. O que é, seu José? Lucas saltou do banquinho, a curiosidade brilhando em seus olhos. O homem retirou da sacola um estetoscópio usado, mas ainda funcional. Achei isso na casa de um médico que faleceu na minha rua. A viúva disse que podia dar para alguma criança que tivesse interesse em medicina. Os olhos de Lucas se arregalaram como se tivesse recebido o presente mais valioso do mundo. Ele segurou o estetoscópio com reverência, passando os dedos sobre as partes metálicas frias. Posso mesmo ficar com ele? Sua voz tremulou de emoção. Ana sentiu o coração se apertar ao ver a alegria pura estampada no rosto do filho. Claro que pode, meu rapaz, mas tem uma condição. Seu José se abaixou para ficar na altura dos olhos de Lucas. Você promete que vai estudar muito e se tornar um médico de verdade para ajudar as pessoas do nosso bairro? Lucas acenou vigorosamente, já tentando colocar o estetoscópio nos ouvidos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Eduardo Nogueira contemplava a vista panorâmica de São Paulo através das janelas do seu escritório, agora localizado no 40º andar de um prédio ainda mais imponente. Aos 43 anos, ele havia multiplicado sua fortuna várias vezes, adquirindo empresas como se fossem peças de um jogo de tabuleiro gigantesco. O cheiro do café jamaicano que sua secretária particular preparava todas as manhãs misturava-se ao aroma do couro legítimo dos móveis italianos que decoravam o ambiente. Sua rotina havia se tornado uma sequência mecânica de reuniões, contratos e decisões que movimentavam milhões de reais. O apartamento penthouse onde morava era uma obra de arte arquitetônica, com piscina na cobertura e uma vista que abrangia toda a metrópole. Porém, nos momentos de silêncio entre uma negociação e outra, Eduardo sentia um vazio que nem todo o sucesso financeiro conseguia preencher. Era como se sua vida fosse um quadro magnificamente emoldurado, mas sem nenhuma alma na tela. Naquela manhã específica, enquanto revisava relatórios de suas empresas, Eduardo foi interrompido por sua secretária executiva, Márcia, uma mulher eficiente de 50 anos que gerenciava sua agenda com precisão militar. Senhor Nogueira, chegou o convite para a inauguração do novo hospital infantil. O evento é na próxima semana e várias personalidades estarão presentes. Eduardo pegou o convite elaborado, observando as letras douradas que anunciavam a cerimônia. Era o tipo de evento social que frequentava por obrigação, onde sua presença servia mais para manter a imagem pública de empresário bem-sucedido do que por qualquer interesse genuíno na causa. Confirme minha presença, Márcia, e providencie uma doação substancial para a instituição, algo que garanta meu nome numa placa de agradecimento. Enquanto Eduardo tomava decisões baseadas em cálculos de retorno de imagem, Lucas experimentava seu primeiro dia como médico do bairro. Ele havia convencido Ana a deixá-lo visitar alguns vizinhos idosos para verificar sua pressão arterial com um aparelho que Dona Carmen havia emprestado.
O menino levava sua missão a sério, anotando cuidadosamente os números em um caderninho e oferecendo conselhos sobre alimentação que havia aprendido nos livros da biblioteca. Seu Antônio, o senhor precisa tomar menos sal na comida. Isso faz mal para o coração. Lucas falava com seriedade, enquanto guardava o estetoscópio na mochila escolar que havia virado sua maleta médica improvisada. O homem de 70 anos sorria, tocado pela preocupação genuína da criança. Você vai ser um médico excelente, menino. Já tem o principal. Se importa de verdade com as pessoas. Seu Antônio acompanhou Lucas até a porta do apartamento. Sua mãe deve ter muito orgulho de você. Lucas sorriu, sentindo o peito se inflar de satisfação. Ela sempre diz que posso ser qualquer coisa que eu quiser. E eu quero ajudar as pessoas, igual ela ajuda fazendo as roupas mais bonitas do bairro. Ele acenou e desceu as escadas correndo, ansioso para contar a Ana sobre sua primeira consulta médica. Quando chegou em casa, encontrou sua mãe finalizando um vestido de noiva, suas mãos hábeis fazendo os últimos ajustes no bordado delicado. Mãe, adivinha, seu Antônio disse que eu vou ser um médico excelente. Lucas praticamente saltitava de animação. E descobri que ele tem pressão alta, disse para ele comer menos sal. Ana sorriu, observando o filho vibrar com sua descoberta. Naqueles momentos, ela sentia que todas as dificuldades dos últimos 8 anos haviam valido a pena. Lucas estava crescendo como um menino generoso, inteligente e cheio de sonhos. Tudo o que ela havia desejado quando ainda carregava apenas esperanças no ventre. Que orgulho, meu doutor! Que tal almoçarmos e você me contar tudo sobre sua consulta? Enquanto preparavam o almoço juntos, Ana observava os gestos cuidadosos do filho ao ajudá-la com os ingredientes. Havia uma delicadeza natural em seus movimentos, uma atenção aos detalhes que prometia se traduzir bem na medicina. E ao contrário do que muitas vezes temia, Lucas não demonstrava sinais de ressentimento pela ausência paterna. Em vez disso, havia desenvolvido uma maturidade emocional que a impressionava diariamente. Mãe, Lucas disse enquanto descascava cenouras com concentração, um dia, quando eu for médico de verdade, vou construir um hospital só para pessoas que não têm dinheiro, porque todo mundo merece ser cuidado quando está doente. A declaração saiu com a naturalidade de quem já havia pensado muito sobre o assunto. Ana sentiu os olhos se encherem de lágrimas de orgulho. Seu filho estava crescendo com valores que o pai biológico jamais possuíra, moldado pelas experiências de humildade e solidariedade que haviam marcado sua infância. Eu tenho certeza que você vai conseguir, Lucas, e quando esse dia chegar, eu vou estar na primeira fila aplaudindo. O almoço transcorreu em meio a conversas sobre medicina, sonhos e planos para o futuro. Do lado de fora, o bairro seguia seu ritmo familiar, com crianças brincando na rua e vizinhos se cumprimentando nas janelas. Era um mundo simples, mas rico em conexões humanas genuínas. Exatamente o oposto do ambiente asséptico e emocionalmente vazio, onde Eduardo construíra seu império de sucessos financeiros e vazios pessoais. A noite de 23 de junho chegou carregada de uma chuva torrencial que transformou as ruas de São Paulo em rios escuros e perigosos. Eduardo Nogueira ajustou o volume do sistema de som do seu Mercedes-Benz AMG GT enquanto navegava pelas avenidas desertas, retornando de mais uma reunião de negócios que se estendera até depois da meia-noite. O cheiro do couro alemão dos bancos misturava-se com o aroma do seu perfume importado, criando uma bolha de luxo que o isolava completamente do mundo exterior. Suas mãos enluvadas de couro italiano seguravam o volante com a confiança de quem nunca havia enfrentado consequências reais por suas escolhas imprudentes. O uísque escocês de 25 anos que havia degustado durante o jantar de negócios ainda queimava suavemente em sua garganta, uma sensação que ele associava ao sabor do sucesso.
Eduardo havia fechado mais uma aquisição milionária naquela noite, comprando uma rede de clínicas médicas que prometia retornos substanciais. A ironia de lucrar com a dor alheia não o incomodava. Para ele, tudo era apenas números em planilhas e oportunidades de investimento. O som da chuva batendo no para-brisa era abafado pela música clássica que tocava no sistema de som premium, isolando-o ainda mais da realidade que acontecia do lado de fora do seu casulo de aço e vidro. Lucas dormia profundamente em seu quarto pequeno mas aconchegante, sonhando com o dia em que vestiria um jaleco branco e salvaria vidas como os heróis dos livros de medicina que devorava religiosamente. Sua respiração era calma e ritmada, o peito subindo e descendo sob o cobertor que Ana havia costurado especialmente para ele, decorado com pequenos estetoscópios bordados à mão. O menino agarrava contra o peito o estetoscópio usado que seu José havia lhe dado, como se fosse um talismã que o conectasse com seu futuro. Na mesa de cabeceira, seus cadernos de anotações médicas estavam empilhados ao lado de um copo de água pela metade e uma foto em que ele aparecia sorrindo ao lado de Ana durante uma visita ao zoológico. Ana trabalhava na cozinha, aproveitando a madrugada silenciosa para adiantar o preparo das refeições da semana seguinte. O cheiro do refogado de cebola e alho preenchia o apartamento com o aroma reconfortante de um lar onde cada gesto carregava amor e cuidado. Suas mãos, marcadas por pequenas cicatrizes de agulha acumuladas ao longo dos anos, descascavam batatas com movimentos precisos e automáticos. Ela havia desenvolvido o hábito de trabalhar durante as madrugadas para conseguir conciliar as demandas do ateliê com a atenção total que dedicava ao filho durante o dia. Era um sacrifício silencioso que fazia com alegria, sabendo que cada hora extra de trabalho se traduzia em mais oportunidades para Lucas. O telefone da cozinha tocou às 2h15 da manhã, cortando o silêncio como uma sirene de emergência. Ana franziu o senho, enxugando as mãos no avental antes de atender. Ligações naquele horário nunca traziam boas notícias. Alô? Sua voz saiu cautelosa, já preparada para o pior. Do outro lado da linha, a voz embargada de Dona Carmen a atingiu como um soco no estômago. Ana, querida, você precisa ligar a televisão agora. Canal 7. Aconteceu uma coisa terrível. A urgência na voz da vizinha fez o sangue de Ana gelar nas veias. Ela correu até a pequena televisão da sala, seus pés descalços fazendo ruído contra o piso frio de cerâmica. A tela se iluminou revelando a cena dramática de um acidente de trânsito na Marginal Pinheiros, com destroços espalhados pela pista molhada e luzes vermelhas e azuis de ambulâncias cortando a escuridão da madrugada. A voz do repórter ecoou pela sala com a solenidade reservada para tragédias. O empresário Eduardo Nogueira, presidente do grupo empresarial Nogueira Holdings, está em estado crítico após sofrer um grave acidente automobilístico na Marginal Pinheiros há cerca de 1 hora. Segundo informações preliminares dos bombeiros, o veículo de luxo aquaplanou na pista molhada e colidiu violentamente contra o guarda-rail. Ana sentiu suas pernas fraquejarem e se apoiou no sofá, incapaz de processar completamente o que estava vendo e ouvindo. As imagens mostravam os destroços irreconhecíveis do que antes fora um carro de R$200 mil, agora transformado em uma massa retorcida de metal e vidro. Paramédicos trabalhavam freneticamente ao redor de uma maca onde jazia uma figura imóvel, coberta por lençóis ensanguentados. Ana podia ver apenas uma mão para fora da cobertura. Uma mão que ela reconheceu instantaneamente pelos anéis caros que Eduardo sempre usava como símbolos de seu status social. O cheiro do café que ela havia preparado para acompanhar o trabalho noturno agora lhe parecia nauseante, misturando-se com o gosto amargo do choque que subia pela sua garganta.
O paciente foi encaminhado em estado gravíssimo para o Hospital São Rafael, onde uma equipe de cirurgiões especializados em trauma tentará salvá-lo. Continuou o repórter, sua voz competindo com o som da chuva que ainda castigava a cidade. Segundo os médicos, Eduardo Nogueira sofreu traumatismo craniano severo, hemorragia interna e múltiplas fraturas. Ele perdeu muito sangue e precisará urgentemente de transfusões para estabilizar seu quadro clínico. Ana desligou a televisão com mãos trêmulas, o silêncio súbito do apartamento contrastando brutalmente com o caos de emoções que explodia em seu peito. 8 anos de ressentimento, mágoa e dor se misturavam agora com uma compaixão involuntária que ela não sabia que ainda sentia. Eduardo pode tê-la descartado como lixo, pode ter rejeitado o filho com uma frieza desumana, mas ver outro ser humano lutando pela vida despertava nela uma humanidade que ele nunca possuíra. Suas mãos instintivamente se dirigiram ao peito, onde sentia o coração bater descompassado, bombeando adrenalina através de veias que pareciam ter virado gelo. Ela caminhou até o quarto de Lucas, observando o filho dormir pacificamente, alheio ao drama que se desenrolava a poucos quilômetros de distância. O menino estava deitado de lado, uma das mãos ainda segurando o estetoscópio, como se mesmo dormindo estivesse praticando para seu futuro como médico. Ana se abaixou e beijou suavemente a testa morna do filho, inalando o cheiro infantil de shampoo e sonhos inocentes. Por um momento, considerou não contar nada a Lucas sobre o acidente, protegê-lo da complexidade de uma situação que ele ainda era muito jovem para compreender completamente. Mas então a voz do repórter ecoou novamente em sua memória. Ele perdeu muito sangue e precisará urgentemente de transfusões. Ana fechou os olhos, lembrando-se do exame de sangue que Lucas havia feito no posto de saúde 6 meses antes, durante uma campanha de prevenção. O tipo sanguíneo raro AB negativo estava registrado na carteirinha que ela guardava cuidadosamente na gaveta da cozinha. Era o mesmo tipo que constava nos exames médicos de Eduardo, que ela havia visto por acaso durante os meses em que trabalhara como sua estagiária. Uma coincidência genética cruel que agora ganhava uma dimensão dramática que ela nunca poderia ter imaginado. Ana voltou para a cozinha e se sentou à mesa, observando a chuva continuar sua dança violenta contra a janela. O cheiro do refogado ainda no ar agora lhe trazia náusea, misturado com o aroma de uma decisão impossível que pairava sobre sua consciência como uma nuvem carregada. Ela sabia que tecnicamente não tinha obrigação alguma de ajudar o homem que havia destroçado seus sonhos e rejeitado seu filho. Eduardo havia feito sua escolha 8 anos atrás, quando colocou dinheiro sobre a mesa e saiu de suas vidas como se elas fossem apenas um inconveniente temporário em sua agenda lotada. Mas Ana também sabia que Lucas havia herdado algo que o pai biológico jamais possuíra: um coração capaz de compaixão incondicional. O menino que sonhava em salvar vidas, que visitava vizinhos idosos para verificar sua pressão arterial, que falava em construir hospitais para pessoas pobres, esse menino merecia a chance de tomar sua própria decisão, mesmo que ainda fosse muito jovem, para compreender completamente as implicações. Ana respirou fundo, sabendo que estava prestes a abrir uma porta que não poderia mais ser fechada, mas também sabendo que ensinar Lucas sobre compaixão era mais importante que protegê-lo de verdades complicadas. Ela voltou ao quarto do filho e gentilmente balançou seu ombro. Lucas, meu amor, acorda. Preciso conversar com você sobre uma coisa importante. O menino abriu os olhos verdes lentamente, piscando contra a luz do corredor que entrava no quarto. Ainda sonolento, ele se sentou na cama, segurando o estetoscópio contra o peito como um escudo protetor. Mãe, que horas são? Aconteceu alguma coisa? A voz de Lucas saiu rouca de sono,
mas seus olhos já demonstravam a preocupação natural de uma criança que havia aprendido cedo a ler as expressões faciais da mãe. Ana se sentou na beirada da cama, sentindo o colchão afundar ligeiramente sob seu peso. Lucas, você se lembra quando falamos sobre como às vezes a vida nos coloca diante de escolhas difíceis? Ana segurou as mãos pequenas do filho entre as suas, sentindo a pele macia e morna que contrastava com a frieza que sentia nas próprias mãos. Aconteceu um acidente muito grave e uma pessoa está precisando de ajuda médica urgente. Uma pessoa que tem o mesmo tipo de sangue que você. Os olhos de Lucas se arregalaram, a névoa do sono sendo rapidamente substituída pela atenção total. Uma pessoa precisa do meu sangue para não morrer. A pergunta saiu carregada da seriedade de quem já havia fantasiado inúmeras vezes sobre salvar vidas. Mãe, eu posso ajudar? Médicos podem salvar pessoas doando sangue, não podem? Ana sentiu o coração se apertar diante da disposição imediata do filho em ajudar um estranho. Sim, meu amor, você pode ajudar, mas preciso te contar quem é essa pessoa antes de decidirmos qualquer coisa. O Hospital São Rafael era um labirinto de corredores brancos, impregnados com o cheiro característico de desinfetante misturado ao aroma metálico do sangue e ao odor medicinal que parecia impregnar cada parede. Ana caminhava pelos corredores segurando firmemente a mão de Lucas, sentindo a pequena palma suada do filho, enquanto ele observava com olhos arregalados o movimento frenético de médicos, enfermeiros e macas que passavam apressadamente. O barulho dos equipamentos médicos ecoava pelos corredores como uma sinfonia mecânica da vida lutando contra a morte, pontuada pelos bips constantes dos monitores cardíacos e o zumbido das máquinas de ventilação. Mãe, é aqui que as pessoas vêm quando estão muito doentes? Lucas sussurrou, sua voz pequena quase se perdendo entre os sons do hospital. Ele apertou o estetoscópio que insistira em trazer, como se fosse seu passaporte para pertencer àquele mundo médico que tanto admirava. Ana podia sentir a mistura de fascínio e nervosismo irradiando do corpo pequeno do filho, enquanto eles se dirigiam para o balcão de informações. A recepcionista, uma mulher de meia idade, com óculos de armação vermelha e cabelos presos em um coque apertado, levantou os olhos quando eles se aproximaram. Boa noite. Em que posso ajudá-los? Sua voz carregava o cansaço de quem trabalhava no turno da madrugada, mas havia uma gentileza profissional em seus gestos enquanto organizava papéis sobre a mesa. Estamos aqui por causa do Eduardo Nogueira. Soubemos pelo noticiário que ele precisa de doadores de sangue. Ana sentiu a voz falhar ligeiramente ao pronunciar o nome que não dizia há 8 anos. A recepcionista digitou rapidamente no computador, franzindo o senho enquanto lia as informações na tela. O Sr. Nogueira está na UTI em estado crítico. Realmente precisamos urgentemente de doadores com tipo sanguíneo AB negativo. Ela olhou para Lucas com curiosidade. Mas preciso informar que menores de idade só podem doar com autorização médica especial e presença de responsáveis. É um procedimento bastante incomum. Nesse momento, um homem alto de jaleco branco se aproximou do balcão. Doutor Henrique Mendes tinha cabelos grisalhos nas têmporas e olhos cansados que revelavam anos dedicados a salvar vidas em situações limites. O cheiro de café forte em sua respiração misturava-se com o aroma de sabonete antibacteriano que impregnava suas mãos. Desculpem a interrupção, mas escutei sobre o doador AB negativo. Sou o cirurgião responsável pelo caso do Sr. Nogueira. Ana sentiu o estômago se contrair. Doutor, este é meu filho Lucas. Ele tem 8 anos e sangue AB negativo. Viemos porque... Ela pausou, lutando para encontrar as palavras certas.
porque acreditamos que quando podemos ajudar alguém, devemos ajudar, independentemente de qualquer outra coisa. Dr. Mendes se abaixou para ficar na altura dos olhos de Lucas, estudando o rosto sério do menino. Lucas, você entende o que significa doar sangue? É um procedimento que pode causar um pouco de desconforto, e você é muito jovem. Sua voz era gentil, mas direta, tratando o menino com o respeito reservado a alguém que estava prestes a tomar uma decisão importante. Lucas endireitou os ombros, segurando o estetoscópio com mais firmeza. Doutor, eu quero ser médico quando crescer. E médicos ajudam pessoas que estão machucadas, não é? Sua voz saiu clara e determinada. Se meu sangue pode salvar alguém, então quero doar, mesmo que doa um pouquinho. O médico sorriu pela primeira vez desde que chegara ao hospital naquela noite caótica. Você tem coragem de médico, garoto, mas preciso falar com sua mãe sobre os procedimentos. Ele se voltou para Ana. Senhora, é altamente irregular usar uma criança como doadora, mesmo em emergências. Precisaríamos de exames prévios, autorizações especiais e... Doutor, Ana interrompeu suavemente. Quanto tempo o paciente tem sem transfusão? A pergunta saiu carregada de uma urgência que ela própria não esperava sentir. Apesar de todo o ressentimento, a ideia de Eduardo morrendo a poucos metros de distância, enquanto seu filho podia salvá-lo, criava um peso em sua consciência que ela não conseguia ignorar. Honestamente, algumas horas no máximo, ele perdeu muito sangue e continua perdendo devido às hemorragias internas. Já tentamos contatar o banco de sangue, mas o tipo AB negativo é extremamente raro. Seu filho pode ser nossa única opção. Dr. Mendes observou Lucas novamente. Mas insisto que conversem entre vocês antes de tomar qualquer decisão definitiva. Ana se abaixou, ficando na altura dos olhos verdes do filho. Lucas, preciso te contar uma coisa importante sobre essa pessoa que está machucada. Ela respirou fundo, sentindo o cheiro hospitalar misturar-se com o perfume infantil do shampoo de Lucas. O homem que precisa de ajuda, ele é seu pai biológico. Os olhos de Lucas se arregalaram, mas não com choque ou mágoa. Em vez disso, uma curiosidade intensa brilhou em seu olhar. Meu pai está aqui? O pai que viajou? Ele pausou, processando a informação. Ele está muito machucado? Sim, meu amor. Muito machucado. Ana segurou as mãos pequenas do filho. Mas você precisa entender que ele não sabe que você existe. Quando descobriu que eu estava grávida, ele não quis fazer parte da nossa vida. Por isso nunca falamos sobre ele. Lucas ficou em silêncio por alguns instantes, seus olhos percorrendo o movimento do hospital ao redor. Quando falou novamente, sua voz carregava uma maturidade que surpreendeu até mesmo Ana. Mãe, se ele não quis ser meu pai, por que eu deveria ajudá-lo? A pergunta atingiu Ana como um raio. Ela havia se preparado para explicar sobre perdão e compaixão, mas não esperava que Lucas questionasse a própria motivação para ajudar. Essa é uma pergunta muito inteligente, meu amor, e a resposta é que você não precisa ajudar. A escolha é completamente sua. Mas, mãe, Lucas continuou, você sempre me ensinou que médicos ajudam todas as pessoas. Não importa se elas são boas ou ruins, não é? Ele olhou para o estetoscópio em suas mãos. Se eu quero ser médico de verdade, então preciso salvar pessoas, mesmo quando elas não merecem. Não é assim que funciona. Dr. Mendes havia se afastado discretamente para dar privacidade à conversa, mas agora se aproximou novamente. Desculpem interromper, mas o tempo está se esgotando. Precisamos de uma decisão nos próximos minutos. Lucas olhou para a mãe, depois para o médico, e finalmente de volta para Ana. Mãe, posso perguntar uma coisa? Ana acenou.
Se eu salvar ele, isso significa que ele vai querer ser meu pai depois? A pergunta revelou a verdadeira preocupação por trás da aparente maturidade de Lucas. Ana sentiu o coração se partir ao perceber que o filho temia que sua ação pudesse trazer complicações para a vida estável que haviam construído juntos. Não, meu amor, salvar a vida dele não significa que nossa vida vai mudar. Ele não precisa nem saber quem você é. Lucas assentiu lentamente, como se estivesse tomando a decisão mais importante de sua vida. Então eu quero doar meu sangue, não por ele, mas porque é isso que médicos fazem. E porque você me ensinou que salvar vidas é sempre a coisa certa a fazer. Dr. Mendes sorriu com aprovação. Muito bem, Lucas. Vamos começar os preparativos imediatamente. Será necessário fazer alguns exames rápidos e depois procederemos com a coleta. Sua mãe ficará ao seu lado o tempo todo. Enquanto eram conduzidos para a sala de procedimentos, Ana observava o perfil determinado do filho. Lucas caminhava com passos firmes, o estetoscópio balançando suavemente em suas mãos pequenas. Havia algo profundamente tocante em ver uma criança de 8 anos tomar uma decisão baseada puramente em princípios éticos, sem buscar recompensa ou reconhecimento. "Mãe!" Lucas sussurrou enquanto esperavam na sala de preparação. "Depois que eu doar o sangue, podemos ir embora? Não quero conhecer ele. Só quero ter certeza que ele vai ficar bem." Ana beijou a testa do filho, sentindo o cheiro reconfortante de sua pele infantil misturado com o ambiente hospitalar. "Claro, meu amor. Vamos fazer nossa parte e depois voltamos para casa. Você é o menino mais corajoso e generoso que eu conheço." Quando a enfermeira entrou para iniciar os procedimentos, Lucas estendeu o braço sem hesitação, mantendo os olhos fixos na mãe. O sangue que corria em suas veias, herança genética de um pai que o rejeitara, agora se tornaria o instrumento de salvação para o mesmo homem que havia virado as costas para sua existência. Era uma ironia do destino que nem Ana nem Lucas compreendiam completamente, mas que transformaria para sempre a vida de todos os envolvidos. 3 dias depois do acidente, Eduardo Nogueira despertou lentamente de um sono medicamentoso que parecia ter durado uma eternidade. O cheiro de medicamentos e o bip constante dos monitores cardíacos foram os primeiros sinais de que ele havia sobrevivido ao que os médicos chamaram de milagre. Sua cabeça latejava com uma dor surda, e quando tentou mover o braço direito, uma pontada aguda lhe arrancou um gemido baixo. As luzes fluorescentes do teto da UTI pareciam ofuscar seus olhos ainda sensíveis, forçando-o a piscar repetidamente até conseguir focar a visão no ambiente hospitalar que o cercava. Dr. Henrique Mendes se aproximou da cama, verificando os monitores com a eficiência de quem havia passado a madrugada inteira acompanhando o estado crítico do paciente. "Bem-vindo de volta, Sr. Nogueira. Você nos deu um belo susto." Sua voz carregava o alívio profissional de quem havia lutado contra a morte e vencido por uma margem estreita. O cheiro de café forte em sua respiração misturava-se com o aroma de sabonete antisséptico que impregnava suas mãos. Eduardo tentou falar, mas sua garganta estava seca como lixa. O médico ofereceu-lhe alguns goles de água através de um canudo e o líquido fresco desceu queimando pela garganta irritada pelos tubos de ventilação. "O que aconteceu?" Sua voz saiu rouca, quase irreconhecível. A última lembrança clara que tinha era do volante escorregando em suas mãos durante a chuva torrencial. "Você sofreu um acidente grave na Marginal Pinheiros. Traumatismo craniano, hemorragia interna, múltiplas fraturas." Dr. Mendes consultou a prancheta em suas mãos. "Francamente, não deveria estar vivo. Você perdeu uma quantidade perigosa de sangue e precisou de transfusões emergenciais para se manter estável."
Eduardo processou a informação lentamente, sua mente ainda nebulosa pelos medicamentos. Quanto tempo estive inconsciente? Ele tentou se mover na cama, mas as dores pelo corpo o lembraram brutalmente da gravidade de seu estado. 3 dias. E, Sr. Nogueira, preciso lhe contar algo importante sobre sua recuperação. Dr. Mendes puxou uma cadeira, aproximando-se da cama. Seu tipo sanguíneo AB negativo é extremamente raro. O banco de sangue não tinha estoque suficiente para suas necessidades. Se não fosse por um doador que apareceu na madrugada do acidente, você não teria sobrevivido. A informação despertou a curiosidade de Eduardo. Durante toda a sua vida, ele havia resolvido problemas com dinheiro e influência. A ideia de que sua vida dependera da generosidade de um estranho era perturbadora e, ao mesmo tempo, intrigante. Quem foi o doador? Preciso agradecer pessoalmente. Dr. Mendes hesitou por um momento, consultando novamente suas anotações. Foi uma situação bastante incomum. O doador era uma criança de 8 anos, acompanhada pela mãe. Eles vieram especificamente para ajudá-lo depois de ver o noticiário sobre o acidente. Eduardo franziu o senho, tentando processar a informação. Uma criança? Isso é possível? A ideia de que sua vida havia sido salva por alguém tão jovem despertava sentimentos contraditórios que ele não conseguia identificar completamente. É raro, mas possível em emergências com autorização especial. O menino demonstrou uma coragem excepcional. Disse que queria ser médico e que achava correto ajudar pessoas feridas. O médico sorriu levemente. Foi uma das doações mais tocantes que presenciei em 20 anos de carreira. Eduardo sentiu algo estranho se mexer em seu peito. Uma sensação que não experimentava há anos e que não conseguia nomear. Onde estão agora? Ainda estão no hospital? Pela primeira vez em décadas, ele sentia um impulso genuíno de gratidão que transcendia qualquer cálculo financeiro ou de imagem pública. Eles foram embora logo após o procedimento. A mãe disse que não queriam reconhecimento, apenas ter certeza de que você ficaria bem. Dr. Mendes consultou o relógio. Mas, coincidentemente, eles voltaram hoje para saber sobre seu estado. Estão na sala de espera. Eduardo tentou se endireitar na cama, ignorando as pontadas de dor que percorriam seu corpo. Por favor, peça para eles virem aqui. Preciso agradecer pessoalmente. Havia uma urgência em sua voz que surpreendeu até mesmo ele próprio. 15 minutos depois, Ana apareceu na porta da UTI, segurando a mão de Lucas. Eduardo a viu primeiro, uma mulher de cerca de 30 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, vestindo roupas modestas, mas impecavelmente limpas. Havia algo familiar em seu rosto que ele não conseguia identificar imediatamente. Ao lado dela, um menino de 8 anos observava o ambiente hospitalar com olhos verdes brilhantes de curiosidade, segurando um estetoscópio usado como se fosse seu bem mais precioso. Ana parou na entrada, seu coração disparando ao ver Eduardo consciente pela primeira vez em 8 anos. Ele estava pálido e claramente debilitado, mas vivo. Os cabelos escuros agora tinham fios grisalhos nas têmporas e havia rugas ao redor dos olhos que não existiam quando trabalhavam juntos. Como está se sentindo? Sua voz saiu mais suave do que pretendia. Eduardo estudou o rosto da mulher, uma sensação estranha de reconhecimento pairando na borda de sua consciência. Você me parece familiar. Já nos conhecemos? Ele olhou para Lucas, notando os olhos verdes intensos que pareciam estudá-lo com uma maturidade desconcertante para uma criança. Ana respirou fundo, sentindo o cheiro familiar do perfume caro de Eduardo, misturado com os medicamentos hospitalares. Trabalhei para você há alguns anos, Ana Beatriz Silva. Ela pausou, observando a expressão dele mudar gradualmente do reconhecimento vago para o choque total.
Eduardo sentiu como se tivesse levado outro golpe, desta vez direto no peito. As memórias voltaram como uma avalanche. O escritório, o teste de gravidez, o cheque rasgado, a porta se fechando. Ana! Sua voz saiu como um sussurro descrente. O que você está fazendo aqui? Lucas deu um passo à frente, sua curiosidade infantil superando qualquer constrangimento da situação. O senhor está se sentindo melhor? O doutor disse que precisava de sangue igual ao meu. Sua voz era clara e direta, sem nenhum vestígio de rancor ou hesitação. Eduardo olhou para o menino e sentiu o mundo parar. Os olhos verdes eram idênticos aos seus próprios, o formato do rosto, a linha do queixo. Era como olhar para uma versão em miniatura de si mesmo. Você é... Ele não conseguiu terminar a frase, as palavras se perdendo em sua garganta seca. Ana segurou a mão de Lucas com mais firmeza. Este é Lucas, meu filho. Ela pausou, observando Eduardo processar a informação. Seu filho também. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelos bips dos monitores cardíacos, que registraram a aceleração do batimento cardíaco de Eduardo. Ele olhou para Lucas, depois para Ana, depois novamente para o menino que havia salvado sua vida sem saber quem ele era. Meu filho me salvou? A pergunta saiu carregada de uma emoção que ele não sentia há décadas. Lucas inclinou a cabeça, estudando o homem na cama hospitalar com a mesma intensidade com que estudava seus livros de medicina. Mamãe me contou que você é meu pai biológico. Mas eu doei sangue porque é isso que médicos fazem, salvam pessoas, não importa quem elas são. As palavras atingiram Eduardo como uma revelação devastadora. Seu filho, um filho que ele havia rejeitado brutalmente, havia escolhido salvá-lo baseado puramente em princípios éticos que o próprio Eduardo nunca possuíra. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto, a primeira que derramava em mais de 20 anos. Por quê? Eduardo olhou para Ana, sua voz quebrada. Por que vocês me salvaram depois do que eu fiz? A pergunta carregava o peso de 8 anos de arrependimento que ele nem sabia que sentia. Ana estudou o rosto do homem que havia destroçado seus sonhos de juventude. Havia algo diferente em seus olhos agora, uma vulnerabilidade que nunca existira antes. Porque Lucas me ensinou que salvar vidas é sempre a coisa certa a fazer, independentemente do passado. Eduardo fechou os olhos, as lágrimas continuando a escorrer silenciosamente. Quando os abriu novamente, olhou diretamente para Lucas. Obrigado por salvar minha vida, filho. A palavra filho saiu carregada de um significado que ele estava descobrindo pela primeira vez. Lucas sorriu, o primeiro sorriso genuíno desde que entrara no quarto. De nada, agora precisa se cuidar e ficar forte de novo. Ele olhou para Ana. Mãe, podemos ir? Acho que ele vai ficar bem. Enquanto Ana e Lucas se dirigiam para a porta, Eduardo encontrou sua voz novamente. Ana, por favor, podemos conversar mais tarde? Há muitas coisas que preciso dizer. Ana parou sem se virar completamente. Descanse primeiro, Eduardo. Quando estiver melhor, conversamos. E com isso, ela e Lucas desapareceram pelo corredor, deixando Eduardo sozinho com o peso esmagador de uma redenção que ele nunca soube que precisava. 2 semanas se passaram desde o dia em que Eduardo descobriu que o menino que salvara sua vida era o filho que havia rejeitado 8 anos antes. Durante sua recuperação no hospital, ele passou horas intermináveis olhando para o teto branco, remoendo cada palavra cruel que havia dito a Ana, cada gesto de desprezo que havia dirigido à gravidez dela, o cheiro dos medicamentos e desinfetantes que antes o incomodava, agora servia como um lembrete constante da segunda chance que a vida havia lhe dado através das pequenas mãos de uma criança corajosa. Quando finalmente recebeu alta médica, Eduardo não voltou imediatamente para seu apartamento luxuoso.
Em vez disso, dirigiu-se a um lugar que nunca havia visitado antes: o Hospital Infantil Nossa Senhora da Esperança, uma instituição pública localizada na periferia de São Paulo que atendia crianças de famílias carentes. O prédio antigo contrastava brutalmente com os hospitais privados de elite que ele conhecia, mas havia algo na simplicidade do lugar que o atraía de forma inexplicável. Doutor Mendes havia mencionado casualmente que Lucas frequentava o hospital como voluntário mirim, ajudando a entreter outras crianças internadas e sonhando em trabalhar ali quando se tornasse médico. Eduardo estacionou seu Mercedes na rua estreita, sentindo-se completamente deslocado, enquanto observava famílias humildes, entrando e saindo do hospital com seus filhos nos braços. O cheiro de medicamentos genéricos, misturado ao aroma de comida caseira que algumas mães levavam para os filhos internados, criava uma atmosfera completamente diferente do mundo asséptico e frio que ele conhecia. Na recepção, uma enfermeira idosa de uniforme branco e sapatos confortáveis o recebeu com um sorriso caloroso. "Boa tarde, senhor. Posso ajudá-lo?" Seus olhos estudaram discretamente o terno caro e o relógio suíço que Eduardo usava, claramente tentando entender o que um homem de sua aparente classe social estava fazendo ali. "Gostaria de falar com a administração sobre fazer uma doação para o hospital." Eduardo sentiu as palavras saírem de forma estranha, como se estivesse falando um idioma que não dominava completamente. Era a primeira vez em sua vida que oferecia ajuda sem calcular retornos financeiros ou benefícios de imagem pública. A enfermeira o conduziu através de corredores simples mas limpos, onde crianças em camisolas coloridas brincavam em cadeiras de rodas ou caminhavam lentamente apoiadas em suportes para soro. O som de risadas infantis misturava-se com o choro ocasional e as conversas baixas dos médicos, criando uma sinfonia de vida que tocou algo profundo no peito de Eduardo. Pela primeira vez, ele viu o sofrimento humano não como uma oportunidade de negócio, mas como uma realidade que pedia compaixão. A diretora do hospital, doutora Regina Santos, era uma mulher de 50 anos com cabelos grisalhos e mãos calejadas de quem havia dedicado a vida ao serviço público. Ela recebeu Eduardo em uma sala pequena, mas organizada, onde certificados de agradecimento de famílias dividiam espaço nas paredes com diplomas médicos e fotos de crianças que haviam se recuperado ao longo dos anos. "Senhor Nogueira, é uma honra recebê-lo. Soube de seu acidente e fico feliz em vê-lo recuperado." Sua voz carregava uma gentileza profissional, temperada pela curiosidade sobre as intenções daquele empresário famoso que nunca havia demonstrado interesse em causas sociais. Eduardo ajeitou-se na cadeira simples, sentindo-se surpreendentemente nervoso. "Doutora, gostaria de fazer uma doação significativa para o hospital. Equipamentos, reformas, o que for mais necessário." Ele pausou, lutando para encontrar palavras que expressassem sentimentos que ainda estava aprendendo a identificar. "Mas tem uma condição, quero que seja anônima." Doutora Regina franziu o senho, claramente surpresa. "Anônima? Senhor Nogueira, doações desse porte geralmente incluem reconhecimento público. É uma oportunidade excelente para sua imagem corporativa." Ela estudou o rosto dele, tentando entender a motivação por trás do gesto incomum. "Não quero reconhecimento." Eduardo olhou pela janela pequena do escritório, onde podia ver um pátio interno, onde algumas crianças brincavam sob a supervisão de voluntários. "Quero apenas ajudar, e gostaria de começar trabalhando aqui como voluntário também." A surpresa de doutora Regina foi evidente. "Voluntário? Senhor Nogueira, com todo respeito, nossos voluntários geralmente são pessoas que têm tempo livre e experiência com crianças. O senhor tem certeza disso?"
Eduardo sorriu pela primeira vez desde o acidente, um sorriso que carregava uma humildade que ele estava descobrindo. Doutora, preciso aprender algumas coisas que o dinheiro não pode ensinar. E tenho a impressão de que as crianças podem ser ótimas professoras. Nos dias seguintes, Eduardo estabeleceu uma rotina completamente nova. Todas as tardes, depois de cumprir suas obrigações empresariais mínimas, dirigia-se ao hospital infantil vestindo roupas simples e confortáveis que havia comprado especialmente para a ocasião. Inicialmente, as crianças o recebiam com curiosidade misturada com timidez, mas sua sinceridade gradual quebrou as barreiras naturais. Ele começou ajudando a distribuir refeições, lendo histórias para crianças internadas e até mesmo aprendendo a trocar curativos sob supervisão médica. O cheiro de medicamentos pediátricos misturado com o aroma de biscoitos que algumas mães traziam como agrado criava uma atmosfera de lar que Eduardo nunca havia experimentado. Suas mãos, acostumadas apenas a assinar contratos milionários, agora aprendiam a segurar pequenas mãos febris e oferecer conforto durante procedimentos dolorosos. Em uma tarde particularmente quente de dezembro, Eduardo estava ajudando uma menina de 6 anos a montar um quebra-cabeças quando ouviu uma voz familiar no corredor. Tia Carmen, ele está bem melhor hoje. Disse que a pressão diminuiu depois que parou de comer sal. Era Lucas, conversando animadamente com uma senhora idosa, enquanto caminhavam em direção ao setor onde Eduardo trabalhava. O coração de Eduardo disparou. Desde o hospital, ele havia pensado constantemente em Lucas e Ana, mas não havia tido coragem de procurá-los. A culpa do passado misturava-se com um desejo desesperado de conhecer melhor o menino corajoso que lhe dera uma segunda chance de vida. Ele se escondeu discretamente atrás de uma pilha de caixas com brinquedos doados, observando Lucas cumprimentar as crianças internadas com a naturalidade de quem pertencia àquele lugar. Oi, pessoal! Trouxe uns livrinhos novos sobre o corpo humano. Lucas abriu uma mochila escolar desgastada, retirando livros infantis sobre anatomia e medicina. Quem quer aprender como funciona o coração? Um grupo de crianças se reuniu ao redor dele, todas fascinadas pela paixão genuína que o menino demonstrava pelo assunto. Eduardo observou seu filho explicar o funcionamento do sistema circulatório para crianças que provavelmente entendiam mais sobre doenças do que muitos adultos saudáveis. Havia uma paciência natural em Lucas, uma capacidade de se comunicar que transcendia a idade. Quando uma menina perguntou se doía ser médico, Lucas respondeu com seriedade: às vezes dói ver pessoas sofrendo, mas dói mais saber que você poderia ajudar e não fez nada. A resposta atingiu Eduardo como um raio. Seu filho de 8 anos havia articulado um princípio ético que ele levara 4 décadas para compreender. Eduardo saiu discretamente de seu esconderijo e se aproximou do grupo, seu coração batendo descompassado. Desculpem interromper, ele disse suavemente. Posso ouvir também sobre o coração? As crianças olharam para o homem desconhecido, mas Lucas o reconheceu imediatamente. Seus olhos verdes se arregalaram, mas não havia medo ou hostilidade em seu olhar, apenas curiosidade. Claro, o coração é uma bomba que funciona o tempo todo. Lucas continuou sua explicação, incluindo Eduardo naturalmente no grupo. Ele bombeia sangue para todo o corpo, levando oxigênio e nutrientes para cada parte. Ele pausou, olhando diretamente para Eduardo. E quando alguém perde muito sangue, como em um acidente, outras pessoas podem doar seu sangue para ajudar o coração a continuar funcionando. Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. É muito generoso da parte das pessoas doarem sangue para salvar estranhos, ele comentou, sua voz ligeiramente embargada. Lucas sorriu, o mesmo sorriso radiante que Eduardo começava a reconhecer como uma herança genética positiva.
Minha mãe sempre diz que quando podemos ajudar alguém, devemos ajudar. Não importa quem é a pessoa. Ele olhou para Eduardo com uma intensidade desconcertante. Você também trabalha aqui como voluntário? Sim, Eduardo respondeu, sentindo que pela primeira vez em sua vida estava dando uma resposta honesta sobre suas motivações. Estou aprendendo como ajudar pessoas, e você é um ótimo professor. O sorriso de Lucas se alargou. Que legal! Depois posso te mostrar como verificar a pressão das pessoas. É bem fácil quando você pega o jeito. E naquele momento, pai e filho começaram a construir uma ponte feita não de sangue ou obrigações legais, mas de propósito compartilhado e crescimento mútuo. 6 meses depois do primeiro encontro no hospital infantil, a vida de Eduardo havia se transformado completamente. O empresário que antes vivia isolado em seu mundo de contratos e cifras, agora encontrava propósito genuíno nos corredores do Hospital Nossa Senhora da Esperança. Ele havia estabelecido discretamente um fundo permanente para a instituição, garantindo equipamentos modernos e reformas necessárias, mas sempre mantendo o anonimato que prometera. O cheiro de tinta fresca das paredes recém-pintadas misturava-se com o aroma familiar de medicamentos, criando uma atmosfera de renovação que refletia sua própria transformação pessoal. Naquela manhã de sábado, Eduardo chegou ao hospital usando uma camiseta simples e calças jeans, um visual que jamais imaginou adotar em público. Seus cabelos estavam menos engomados e havia uma leveza em seus movimentos que contrastava brutalmente com a rigidez corporativa que o caracterizara por décadas. No bolso da camisa, carregava um pequeno estetoscópio que havia comprado para si mesmo, inspirado pelo exemplo de Lucas, que continuava visitando o hospital regularmente sem saber da presença de Eduardo. Bom dia, seu Eduardo! Um coro de vozes infantis o recebeu quando entrou na ala pediátrica. Durante os últimos meses, ele havia se tornado uma figura querida entre as crianças internadas, conhecido por sua paciência infinita para ler histórias e sua habilidade recém-descoberta de fazer truques simples de mágica com moedas. Vai contar a história do cavaleiro médico hoje? Perguntou Sofia, uma menina de 7 anos que estava se recuperando de uma cirurgia cardíaca. Eduardo sorriu, sentindo o peito se aquecer com o carinho genuíno das crianças. Claro, Sofia. Mas hoje é um dia especial. Vamos ter uma grande surpresa. Ele havia passado semanas planejando aquele momento, trabalhando secretamente com doutora Regina para organizar um evento que mudaria não apenas sua vida, mas também a de muitas outras pessoas. No auditório pequeno do hospital, uma multidão se reunia para a cerimônia de inauguração da nova ala de cardiologia pediátrica. Pais, médicos, enfermeiros e voluntários ocupavam as cadeiras plásticas enquanto aguardavam o anúncio oficial. Ana estava sentada na terceira fileira ao lado de Lucas, que vestia uma camisa social azul que ela havia costurado especialmente para a ocasião. O menino segurava seu estetoscópio como sempre, mas hoje seus olhos brilhavam com uma excitação especial. Ele havia sido convidado para cortar a fita inaugural como representante dos futuros médicos. Doutora Regina subiu ao pequeno palco improvisado, ajustando o microfone. Senhoras e senhores, hoje celebramos não apenas a inauguração de novas instalações, mas também o poder transformador da generosidade humana. Sua voz ecoou pelo auditório lotado. Esta nova ala foi possível graças a um doador anônimo que acredita que toda criança merece acesso aos melhores cuidados médicos, independentemente de sua condição financeira. Ana observava a cerimônia com orgulho, vendo Lucas absorver cada palavra sobre medicina e cuidados com saúde. Nos últimos meses, o interesse médico do filho havia se intensificado ainda mais, e ela começara a economizar cada centavo possível
para garantir que ele pudesse frequentar uma boa universidade no futuro. O cheiro do perfume suave que usara para a ocasião misturava-se com o aroma de flores frescas que decoravam o auditório. Mas hoje, continuou doutora Regina, nosso doador decidiu revelar sua identidade para fazer um anúncio ainda mais importante. Ela pausou, olhando diretamente para Eduardo, que estava parado na lateral do auditório. Senhor Eduardo Nogueira, por favor, junte-se a nós. O sussurro de surpresa que percorreu o auditório foi audível. Ana sentiu o sangue gelar nas veias ao ver Eduardo caminhando em direção ao palco. Lucas se inclinou para frente em sua cadeira, claramente confuso ao reconhecer o voluntário que havia conhecido no hospital como o famoso empresário cuja foto frequentemente aparecia nos jornais econômicos. Eduardo subiu ao palco com passos firmes, mas Ana podia perceber o nervosismo em seus gestos. Quando pegou o microfone, suas mãos tremiam ligeiramente. Há 8 meses, sofri um acidente que quase me custou a vida, começou, sua voz ecoando claramente pelo auditório. Fui salvo pelo sangue de uma criança corajosa que nem me conhecia, mas que escolheu me ajudar mesmo assim. Lucas se endireitou na cadeira, seus olhos verdes se arregalando enquanto processava as palavras. Ana segurou a mão do filho, sentindo seu próprio coração acelerar. Essa criança me ensinou que salvar vidas é sempre a escolha certa, independentemente de quem seja a pessoa que precisa de ajuda. Eduardo pausou, localizando Lucas na plateia. Essa criança era meu filho, Lucas, que eu havia rejeitado antes mesmo dele nascer. O silêncio no auditório era ensurdecedor. Ana sentiu lágrimas brotarem em seus olhos enquanto observava Eduardo lutar para encontrar as palavras certas. Lucas, Eduardo continuou, olhando diretamente para o menino, você me salvou 2 vezes, primeiro com seu sangue, depois com seu exemplo de como ser uma pessoa decente. Sua voz se quebrou ligeiramente. Eu não mereço ser chamado de seu pai, mas quero passar o resto da minha vida tentando me tornar digno do filho extraordinário que você se tornou. Eduardo respirou fundo antes do anúncio final. Por isso estou criando a Fundação Lucas Henrique para Medicina Infantil, com recursos suficientes para garantir que toda criança carente desta cidade tenha acesso aos melhores tratamentos médicos disponíveis. E Lucas, ele sorriu através das lágrimas, quando você se formar em medicina, terá um hospital inteiro esperando por você. Lucas se levantou lentamente, seus olhos nunca deixando o rosto de Eduardo. Você é realmente meu pai? Sua voz infantil carregava uma mistura de admiração e curiosidade que tocou todos os presentes. Biologicamente, sim, Eduardo respondeu, descendo do palco e se aproximando. Mas sei que preciso conquistar o direito de ser seu pai de verdade. Ele se ajoelhou na frente de Lucas, ficando na altura dos olhos do menino. Se você me permitir, gostaria de começar devagar. Talvez possamos trabalhar juntos aqui no hospital aos fins de semana? Lucas olhou para Ana, que acenou encorajadoramente através das lágrimas. Então, ele voltou sua atenção para Eduardo e sorriu. O mesmo sorriso radiante que havia conquistado o coração de todos no hospital. Pode ser, mas você vai ter que aprender muita coisa sobre medicina e sobre ser uma pessoa boa também. Eduardo riu, uma risada genuína que ecoou pelo auditório, agora repleto de aplausos emocionados. Acho que vou ter o melhor professor possível para ambas as lições. Enquanto pai e filho se abraçavam pela primeira vez, Ana observava da sua cadeira, sabendo que aquele era o momento em que a rejeição de 8 anos atrás finalmente se transformava em redenção. O menino que Eduardo havia desprezado como um inconveniente havia se tornado não apenas seu salvador, mas também seu guia para descobrir a humanidade que ele pensava ter perdido para sempre.
A cerimônia terminou com Lucas cortando a fita inaugural ao lado de Eduardo, seus pequenos dedos seguros ao lado das mãos que um dia o haviam rejeitado, mas que agora se dedicariam a construir um futuro onde nenhuma criança ficaria sem os cuidados médicos que merecia. Era o início de uma nova história. Uma história onde o amor rejeitado voltara para ensinar sobre perdão, e onde um menino de 8 anos havia salvado muito mais que uma vida. Havia salvado uma alma.